Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor seja louvado. Nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Isso, você põe para mim aqui? Boa noite, irmãos, irmãs queridas. Graça e paz. Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, podermos estar juntos para cultuar, celebrar o Senhor e participarmos da ceia do Senhor. Você que está aí conosco é o nosso convidado. Se você se esquecer, ainda dá tempo de você preparar os elementos da ceia, que é o pão e o suco. Pode ser um suco de uva, pode ser um outro suco, que assim é o que você tiver, porque a ceia ela é memorial. Então nós não vamos tomar o sangue e não vamos comer o corpo de Cristo, mas o pão e o sangue simbolizam, o pão simboliza o corpo e o sangue simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nós, por amor de Jesus Cristo aos seus filhos. Então você está convidado para participar conosco, ok? Quero agradecer aos irmãos que estão conosco nessa noite, os irmãos da igreja, que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Muito obrigado por todo o carinho, todo o cuidado. Obrigado por que continuam contribuindo e que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus, contribuindo com sua presença, contribuindo com os elementos da cesta, contribuindo mensalmente conforme as suas posses. Que Deus possa continuar derramando graça e sabedoria na vida de vocês. Aqueles que ainda não podem, que o Senhor abra as portas. E se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui como igreja do Senhor para poder abençoar também. Entrou aí o Everton, que Deus te abençoe, Everton, grandemente, sinta-se abraçado pela igreja do Colorado. Nós somos a Igreja Batista do Colorado, somos uma igreja da Convenção Batista Brasileira e temos a alegria de poder ter a sua presença conosco aqui, tá bom? Também a Patrícia me falou que hoje o seu Tião e a dona Angélica estão presentes no culto. Um abraço enorme para vocês. Vou mandar para a Helena também, para o Paulo, senão ela vai falar, cadê meu abraço? Mas Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. É uma alegria, viu, Tião, dona Angélica, tê-los conosco aqui. Eu não sei se tem mais alguém, a Ana novamente, que alegria, Ana, Deus te abençoe, Ana Cuba, sinta-se à vontade. Eu não sei se tem mais alguém, Pedro, diferente, assim, que não seja já conhecido dos nossos cursos. Tem no Facebook, Elieudo Bezerra. Elieudo é o Leudo, meu amigo Leudo. Deus abençoe, Leudo, você e sua família grandemente. Então vocês estão convidados a participar da ceia do Senhor nesse momento. O momento que nós vamos fazer a ceia, ministrar a ceia. Nós vamos ministrar a palavra daqui a pouco, ok? Recados, nós temos simplesmente o seguinte. Amanhã nós teremos o nosso Minha História, Nossa História. Amanhã não, é quinta-feira. Não, amanhã não, é quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira. Não, então não é amanhã, irmãos, é quinta-feira. E o Janels parece que já tem aí, depois o Janels fala pra gente quem é que vai ser entrevistado. Nessa quinta-feira nós tivemos a Fabiola e o Alexandre, foi muito bacana, foi muito legal. Então, que Deus continue abençoando. E tivemos ontem, irmãos, a nossa EBD. A nossa EBD está sendo transmitida pelo Meet. O Gui conseguiu gravar, está gravado. Foi muito bom. Acho que tivemos quase 20 irmãos ontem, não foi isso? Foi uns 17, 18. Uns 18 irmãos, fora quem estava acompanhando. E foi muito gostoso, foi muito proveitoso. Então, que você possa participar também, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, no Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, no Novo Testamento. Nós vamos estar falando de um tema bem legal, bem propício para essa noite de ceia, onde iremos refletir sobre a necessidade de vivermos em amor e em comunhão como igreja do Senhor. E não é fácil isso, né? Não é fácil mesmo, porque nós temos as nossas peculiaridades.
mas o Senhor nos dá graça e nós conseguiremos. Abra a sua Bíblia no capítulo 8 de 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, Atos, Romanos, 1 Coríntios, lá no capítulo 8. Eu iria ler somente os 4 primeiros versículos, mas talvez alguns irmãos não compreendam o contexto, e eu vou ler até o versículo 13, do 1 ao 13, para que possa ser compreendido o contexto que nós vamos trabalhar em cima, ok? Vamos ler então, capítulo 8 de 1ª carta aos Coríntios, versículo 1. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua palavra, que fala aos nossos corações. Que o Senhor, em nome de Jesus, através do teu Espírito, nos ilumine, para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, é um texto um tanto quanto complexo, né, para quem lê da primeira vez. E o apóstolo Paulo, ele é complexo mesmo. Mas o que eu quero falar nessa noite é o seguinte tema: Igreja de Cristo, lugar que se vive em amor. A Igreja de Cristo é o lugar em que devemos viver e conviver em amor. Como conviver em amor com as diferenças de culturas dentro da própria igreja, de teologias, de pensamentos, de posições políticas, de posições sociais, de crença, de medida de fé dentro da igreja? Como que nós vamos conviver em amor e como vamos conviver uns com os outros com tantas diferenças dentro do nosso ambiente ou dentro da igreja de Cristo Jesus? E em vivermos ou para vivermos, qual é o princípio orientador? O que é que nos dá a direção para podermos viver de uma maneira em que Deus seja louvado, em que o nosso irmão seja edificado, em que os objetivos de Deus sejam alcançados nas nossas vidas e na comunidade da fé? Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite, baseado nesse texto que é tão enriquecedor, que parece um tanto quanto complexo, mas quando nós formos destrinchar aqui um pouco e entender um pouco do contexto do que se passa essa situação,
eu e você e eu, nós vamos entender verdadeiramente qual é a proposta do apóstolo Paulo, qual é a proposta de Deus, e vamos poder procurar viver na igreja do Senhor em amor, em graça, em paz e em misericórdia. Ok? Bom, eu quero só apenas que você compreenda algumas coisas. A salvação, ela é individual, independente da teologia que você creia, independente se você é reformado, se você é calvinista, se você é arminiano, só muda a forma pela qual você vai se chegar a Cristo, segundo preceitos claro, humano. Mas a salvação, a sua vida com Deus, a obra de Cristo, ela vai ser por pessoa. Deus vai te alcançar de maneira individual. Porém, a vida cristã, meu querido, ela não é vivida de forma individualista. A salvação é individual, porém a vida cristã, grave isso, não é vivida de forma individualista. E aí eu quero que você entenda que individualidade é diferente de individualismo. Tudo bem? Individualidade, vamos colocar aqui, é diferente de individualismo. A Bíblia, ela preza pela individualidade consciente, porém, ela rejeita de forma concreta o individualismo, e isso desde lá do começo, onde todas as coisas foram criadas. Em Gênesis 2,18, Deus diz assim: não é bom que o homem fique só. Entendeu? Não é bom que vivamos só. Na teologia neotestamentária do Novo Testamento, isso fica muito mais claro. Por quê? Porque a igreja é corpo, a igreja é família. Isso lá em Efésios capítulo 4 você pode ver. Nós somos chamados para vivermos em comunhão. E a própria oração de Jesus no capítulo de João, em João, no capítulo 17, ele ora para que nós sejamos um, para que nós vivamos de forma unidos, que possamos estar juntos. A oração de Jesus, ele diz assim: eu oro para que eles sejam um. Então, queridos, nós temos que aprender a convivermos unidos. E, sinceramente, isto não é fácil. Por conta dessa diversidade, dessa pluralidade que nós temos de culturas, de gostos, de princípios, de valores e até de teologias, falando de uma maneira mais a nível de corpo de Cristo, não somente igreja batista ali do Colorado, igreja local. E Jesus, ele ora justamente para isso, né? Ele intercede a Deus para que possamos ser um e viver como um. E como nós vivemos como um, em comunhão, então isso vai deixar bem claro que somos discípulos do Senhor e que estamos seguindo o caminho certo. Então, deve haver um esforço mútuo, deve haver uma dedicação para que isso se torne uma realidade no corpo de Cristo Jesus. Ok? Outra coisa que é importante a gente entender também nesse contexto e no que a palavra de Deus diz, é compreender que unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Na unidade, a individualidade, ela é respeitada e ela é protegida. E isso é muito claro na palavra de Deus. Nós fomos chamados para vivermos em unidade, no vínculo do Espírito, mas não em uniformidade. Quando eu era mais jovem, o Pedro está tentando arrumar um negócio ali. Quando eu era mais jovem, e a gente no começo da nossa fé, a gente às vezes muito ingênuo, muito um coração muito aberto, nós falamos algumas coisas que nem sempre é a realidade, nem deveriam ser feitas. E uma vez eu disse que, eu vi isso em algum lugar e terminei reproduzindo, que unidade é como um purê de batata, né? Que aí você coloca todas as batatas ali, fica aquele negócio, aquela massa. Não, isso é uniformidade. Unidade é o saco de batata. E no saco de batata tem batata grande, batata pequena, tem batata que está rachada, tem batata que está com a marquinha lá preta, tem uma que está com os ladinhos com defeito, com problema,
tem umas maiores, outras menores. Então a unidade é essa pluralidade de diferenças que tem que aprender a conviver junto. Muitos dos problemas que acontecem nos relacionamentos interpessoais, na vida conjugal, na igreja, acontece porque na maioria das vezes há uma proposta de uniformidade e de individualismo. E sendo assim, quase não há respeito pelo indivíduo, não há respeito pelo próximo, não há respeito por suas escolhas, não há respeito por suas dificuldades, não há respeito por suas fraquezas, e isso termina prejudicando a unidade. Membros, líderes e pastores muitas vezes querem impor a sua maneira de ser e de pensar e terminam criando uma ditadura, obrigando todos a pensarem e viverem a partir do seu ponto de vista, a partir da sua fé, a partir das suas experiências pessoais, ou até da sua compreensão de evangelho ou de um pseudo-evangelho. Então, queridos, individualidade não é individualismo, unidade não é uniformidade. Grave isso na sua mente. Por quê? Porque se nós entendermos isso e respeitarmos essas questões, com certeza nós vamos poder viver como igreja de uma maneira melhor e desfrutar do amor de Deus que foi derramado nos nossos corações e que foi dado a nós para podermos viver como igreja de Cristo Jesus. E quando nós vivemos como igreja de Cristo Jesus, o reino ganha, o irmão ganha, a sociedade ganha, Deus é louvado e Deus é exaltado. Ok? Vamos entender um pouco do contexto ali de Coríntios. A cidade de Corinto, uma cidade grega, e naquela cidade grega cheia de costumes, cheia de paganismo, cheia de tantas aberrações de imoralidade, estavam os nossos irmãos, a igreja de Cristo Jesus. A carta de Corinto é uma carta onde o apóstolo Paulo trata de vários problemas dentro da igreja. Eu fiz uma releitura e eu identifiquei 16 problemas que o apóstolo Paulo ele trata ali. E um desses problemas era esse que nós lemos aqui no capítulo 8. Havia uma grande dúvida no coração daqueles irmãos. E por conta dessa dúvida estava tendo sofrimento. E por conta desse sofrimento estava havendo disputas. Era uma igreja já dividida. Era uma igreja que tinha suas dificuldades. Era uma igreja que estava andando por caminhos que não condiz com o Evangelho de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo tinha que ter sabedoria, discernimento de Deus, direção de Deus para poder resolver esse problema. O que é que estava acontecendo? Havia uma questão ali. A gente pode comer as carnes sacrificadas a ídolos ou não? Mas aí, pastor, como que é isso? Então, eu vou explicar para você entender de uma maneira rápida. Os sacrifícios, eles eram comuns na vida antiga, tanto na religião, no judaísmo, quanto em outras religiões qualquer. E nesse caso aqui, em particular, ali em Corinto, havia dois tipos de sacrifício. Havia o sacrifício particular e havia o sacrifício público. O que é que era esse sacrifício? Pessoas, elas ofereciam sacrifícios, holocaustos, por conta dos seus erros, por conta das suas falhas, porque queriam agradar os seus deuses, porque queriam o benefício dos seus deuses. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus se agrade de mim. Hoje nós temos vários tipos de sacrifícios que não são com animais. Eu tenho que ser bom, eu tenho que passar ali no asilo, eu tenho que ajudar a velhinha a atravessar a rua, eu tenho que dar uma oferta, eu tenho que fazer alguma coisa, dar uma cesta básica, porque quem sabe quando eu fizer alguma coisa assim, Deus vai se agradar de mim e o favor dele vai vir sobre a minha vida. Quem sabe se eu der uma oferta boa lá na igreja do pastor Geraldo, na nossa igreja, que não tem igreja, igreja de Cristo, né? Quem sabe se eu der uma oferta boa lá na igreja católica tal, ou então se eu fizer um sacrifício lá no centro de Umbanda tal, ou ou candomblé. Se eu fizer um sacrifício, acho que os deuses vão ver ao meu favor. Essa era a ideia que havia ali, até porque havia uma ignorância espiritual, até porque Cristo não foi revelado para aquele povo e somente para os irmãos ali de Corinto, naquela cidade. Então havia esse tipo de sacrifício. Havia o particular. E como funcionava o sacrifício particular?
a pessoa oferecia, o adorador oferecia o animal, parte daquele animal ia para o sacrifício, ia se queimar e oferecia o holocausto. A outra parte era para o sacerdote e a outra parte era para o adorador. E esse adorador ele tinha que fazer um banquete, uma festa e convidar as pessoas ali daquele local para poder comer daquela carne. Era uma carne sacrificada aos ídolos. O público, como que era o público? Era praticamente, quase a mesma coisa. O sacrifício público acontecia, né? E aí, parte daquele animal que era sacrificado era ali oferecido no altar, a outra parte ficava para o sacerdote, e a outra parte servia para os magistrados, era para os magistrados, para os governadores, para as autoridades. E o que se sobrava vendia no açougue e nos mercados. E aí ficou a dúvida na mente daqueles cristãos, daqueles nossos irmãos que estavam ali. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos participar dessa festa onde aquele cara que não é crente chama a gente e ali com certeza vai ter a carne, vai ter um bolinho de carne ou vai ter um risoles de carne sacrificada. Isso não vai nos contaminar, isso não vai fazer com que a gente desagrade a Deus. Era um começo, eles estavam ali meio perdidos, né? E a outra coisa, como que nós vamos viver agora? Será que nós podemos ir no mercado tal comprar carne? Será que nós podemos ir no açougue? Porque essa carne ela é de ídolos, oferecida a ídolos. Como se isso não acontecesse hoje, né, irmãos? Como se todos os mercados, todos os açougues que nós frequentamos são de cristãos. Lógico que não. Está lá. E com certeza o dono do mercado, ele oferece ali aos seus deuses. Como que se a coxinha que você comesse hoje, como que se o risoles que você comesse hoje viesse da casa do cristão. Então a gente tem que entender e entender a profundidade do Evangelho. De onde foi que Cristo nos tirou, da ignorância de onde Cristo nos tirou, das trevas que Cristo nos tirou, do poder de Satanás que vinha sobre as nossas vidas que Cristo nos tirou. E também havia ali uma outra questão. Havia uma velha crendice e medo dos demônios. Os demônios. Os demônios estavam à espreita. Eles estavam esperando uma brecha para entrar no corpo de quem comesse aquela carne. Porque eles ficavam, viu essa história aí? Porque eles ficavam alojados nas carnes. Aquela história daquele irmãozinho, né, que estava expulsando o demônio. E aí o cara caiu endemoniado. E aí o irmãozinho falou, desaloja daí. Aí o demônio começou a falar, Malabras, Casa Bahia, Pernambucano. Aquela desaloja, né? Isso, entendeu? Alojado ali, ok? Escondido ali. E se aquele irmão comesse aquela carne, o demônio ia entrar nele. Fora algumas questões que aconteciam no momento que eram difíceis também. A questão das leis dietéticas judaicas. Pode comer, não pode comer, faz isso, não faz aquilo, né? Aqueles rigoristas, aqueles legalistas, aqueles crentes que haviam na época, os judeus que não podiam comer as coisas. E também havia uma imposição, os irmãos que conhecem ali, Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, onde havia aquela situação onde os gentios, aqueles que não eram judeus, se converteram. E aí, como que esses caras vão viver agora? Eles têm que se circuncidar, eles têm que fazer os ritos de Moisés. E aí no concílio foi decidido o seguinte, não, eles não precisam de viver como judeus, Atos capítulo 15, mas eles têm que deixar algumas coisas de lado, têm que deixar de comer algumas coisas. Então era essa situação da carne no açougue, no mercado, a situação das festas, a situação dos demônios. Você vê que esse papo é antigo, né? De demônio alojar, vinha aqui, vinha ali. Né? Você termina supervalorizando a obra do diabo, muitas pessoas, dando o valor ao diabo que ele não tem, né? Não que ele não tenha o seu poder, não tenha a sua força, mas termina desvalorizando o Deus que nos salvou. O Deus que cuida das nossas vidas e que está conosco a todo momento e a todo instante. Então havia essas situações. E aí o apóstolo Paulo tinha que resolver essa situação. Queridos irmãos, só existe um Deus, é importante a gente entender. E tudo se submete a esse Deus. Tudo se submete a esse Deus. E aonde há luz,
não pode haver trevas. E se nós estamos como cristãos, se aceitamos Jesus, né? Nós estamos na luz, e aceitar Jesus é estar na luz. Se você ainda não aceitou Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não confessou os seus pecados e disse, Senhor, entra na minha vida, você está em trevas e você precisa estar em luz. E se você estiver em trevas, Deus não pode, não vai proteger você, não vai te livrar dessas ações, né? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão livres das ações do diabo. Então havia essas dúvidas na questão, na cabeça daqueles irmãos. Podemos participar dessas festas oferecidas aos ídolos e comer carne? Como que ficará a nossa situação se nós nos negarmos a estar ali com eles ou perto deles e até junto deles testemunhar? Eu podia ir lá e comer um bolinho daquele e dizer assim, olha, esse bolinho é sacrificado aos ídolos. Mas o meu Deus é mais poderoso do que isso, e tudo que o Senhor me dá a mão é santificado e é guardado por Ele. Eu tinha que estar ali para poder fazer isso, eu poderia fazer isso. Nós, como cristãos, ou eles podiam comprar carnes nos açougues e nos mercados. Você compra carne em açougue ou mercado só de crente? Então, o que o apóstolo Paulo poderia fazer naquele momento, né? E esse texto nos mostra algumas coisas que temos que fazer. O que é importante a gente entender é que Paulo ele sempre foi a favor da liberdade em Cristo. E essa liberdade que o apóstolo Paulo ele é a favor em Cristo, ela se divide em duas partes. Primeiro, uma liberdade absoluta em Cristo. Eu posso fazer todas as coisas, porque Cristo me tirou e hoje eu sou livre. Hoje eu não tenho domínio dos vícios, das drogas. Hoje a prostituição não me domina, o adultério. Por quê? Porque Cristo me tirou das garras de Satanás e do poder do diabo. Mas em Cristo eu posso fazer tudo aquilo que me convém como cristão. E o apóstolo Paulo também pensava em outra forma de liberdade. A liberdade de limitar a própria liberdade por amor a algum irmão cuja consciência era menos forte. Olha que coisa linda que é o Evangelho. A liberdade absoluta em Cristo, o apóstolo Paulo defendia, e também a liberdade de eu limitar a minha própria liberdade por amor a Cristo. Ser livre é poder ter o poder de escolha. Hoje nós somos livres porque nós podemos escolher entre o que é certo e o que é errado, entre o que é o bem e o que é o mal. Então esse era o contexto. E agora eu vou te falar quais foram as ideias, as propostas do apóstolo Paulo diante desse texto maravilhoso. Ele nos ensina 3 lições que precisam ser absorvidas e aplicadas nas nossas vidas em relação à nossa fé, em relação à igreja, ao corpo de Cristo e à família. Ok? Então como que vai se resolver essa situação toda? O apóstolo Paulo nos ensina, trazendo para nós, ou mostrando para nós 3 lições, 3 atitudes, como você quer entender que devemos aplicar nas nossas vidas. A primeira está lá no capítulo 8, né, do versículo 1 ao 3. E é a seguinte lição que o apóstolo Paulo nos ensina. O amor edifica, e ele é a base da vida cristã. Eu não vou ler o texto porque estamos em cima da hora. Do versículo 1 ao versículo 3 desse capítulo 8. O amor edifica, esse amor, ele é a base da vida cristã. Diante da disputa entre legalistas e liberais que estava acontecendo, os que achavam que podia comer e os que não podiam comer, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o que importa realmente é o amor que você tem para com o seu irmão. O amor que faz você ter respeito, para que você faça com que você estenda as mãos para poder abençoá-lo. Ele está preocupado com o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor ele controla e dá sentido ao conhecimento e nos faz viver uma espiritualidade autêntica e genuína. O amor ele está acima do conhecimento. O amor ele está acima da nossa teologia. O amor está acima dos nossos dogmas. O amor está acima das nossas crendices. O amor está acima dos nossos ritualismos. A palavra conhecimento, ali, ela aparece 6 vezes só nos 3 primeiros versículos. Porque o apóstolo Paulo queria deixar bem claro ali. Uns tinham tanto conhecimento
uns tinham conhecimento de que se podia comer, outros não podia comer, outros defendiam uma teologia mais ferrenha, outros defendiam uma teologia mais liberal, cheio dos conhecimentos. O apóstolo Paulo fala: o conhecimento de vocês não é nada, a sabedoria de vocês não é nada, a religiosidade de vocês não é nada, a pseudo-espiritualidade de vocês não é nada, o tempo de crente que vocês têm não é nada se vocês não estiverem vivendo tudo isso em amor. Que coisa linda e que coisa maravilhosa. Michael Godet é um economista, escritor francês, um professor. Ele tem uma seguinte frase, e ele diz assim: o conhecimento desprovido do amor e do poder para edificar, quando examinado mais detalhadamente, nem chega a ser verdadeiro conhecimento. Que coisa linda! A pessoa se diz conhecedora, se diz sábia, conhece tantas teologias. A minha teologia é liberal, a minha teologia é reformada, eu sou calvinista, eu sou arminiano. E daí? Se você não ama o seu irmão, se você não ama Deus, eu desconfio também, assim como Godet, que esse seu conhecimento é um conhecimento genuíno e verdadeiro. Porque o conhecimento genuíno e verdadeiro, ele é fundamentado no amor. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: decidam essa situação através do amor que vocês têm por Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. E o amor que vocês têm por Deus, ele reflete na vida do outro. Então a primeira lição é que nós temos que entender é que o amor edifica, o amor nos fundamenta, e o amor deve dirigir e deve conduzir as nossas vidas. Amar é se colocar no lugar do outro. Amar é procurar compreender o outro. Amar é procurar saber a vontade de Deus. Amar é poder colocar a vontade de Deus em prol do seu reino, em prol do próximo. Amém? Segunda lição: há somente um Deus, e Ele é soberano, e tudo se submete a Ele. Está lá no o Pedro escreveu, saúde Pedro. Obrigado. Está lá no versículo 4 ao 6. É muito claro a gente entender isso, irmãos. Há somente um Deus Pai de todas as coisas. Tudo é por Ele, é porque dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Está em Romanos 36. E esse Deus é o único meio, e o único meio de chegar a esse Deus é somente através de Cristo Jesus. E como que você chega a esse Deus através de Cristo Jesus? Através do arrependimento, através da confissão dos seus pecados e através de uma entrega a Deus. Se você não fez, hoje você pode fazer. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados. Hoje você pode confessar os seus pecados. E hoje você pode se entregar a Deus. E você pode fazer com que Jesus seja o Senhor da sua vida. E assim, quando você fizer, você vai estar seguro, guardado e protegido, porque existe somente um Deus. E esse Deus vai ser o Deus da sua vida. Os outros deuses são apenas ídolos. Ídolos que escravizam, ídolos que te dominam e que não pode te dar segurança, não pode te dar liberdade e não pode te dar alegria. Em Deus nós estamos seguros e nada pode nos separar do amor de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos: vocês são de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por vocês. Vocês entregaram as suas vidas a Jesus e vocês podem entender que vocês estão protegidos e guardados e demônio nenhum vai chegar até a sua tenda, nada vai chegar até a tua casa, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode crer dessa maneira e você pode render-se ao amor, ao cuidado e à proteção de Deus. Glória a Deus por isso. E a terceira lição, que é muito importante, vai dar tempo sim, eu vou me deter um pouquinho mais nesse ponto que é super importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso estava acontecendo ali porque faltava amor genuíno e verdadeiro. Isso também acontecia porque eles tinham dúvida de quem era o Deus deles, mas o Deus deles é o Deus soberano, que é o nosso Deus também. E isso estava acontecendo por quê? Também porque eles não olharam para o irmão que estava lá dentro com amor. Então a terceira lição é a seguinte: considere seu irmão, considere ele de verdade, porque Cristo se sacrificou e morreu por ele. Qual é a consideração que você tem pelo seu irmão em Cristo?
Qual é o amor e o respeito pelo próximo que você tem? Esse irmão em Cristo, esse próximo, Jesus morreu por ele, assim como morreu por você. Lá do capítulo 8, do versículo 7 ao 13, está registrado isso. Eu não vou ler para ganharmos tempo aqui. Então, considere o seu irmão. Cristo se sacrificou e morreu pelo seu irmão. Isso é fundamental em todas as relações e principalmente na igreja, o respeito ao próximo. Você tem que respeitar a medida da fé de cada um. Cada irmão está num estágio da sua espiritualidade, da sua vida com Deus, da sua crença. E isso deve ser respeitado. E o apóstolo Paulo fala isso. Você que se considera mais espiritual, tem uns irmãos que se consideram mais espiritual, mais crente, mais experiente do que os outros. Tem uns irmãos que acham que tem mais conhecimento do que o outro. Tem uns irmãos que acham que tem mais experiência do que o outro. Tem irmãos que acham que são mais maduros do que o outro, mas não respeitam o irmão mais fraco. Isso não vale nada. A sua espiritualidade, o seu conhecimento, a sua teologia, a sua religiosidade, ela deve ser expressa no amor que você tem para o próximo, porque foi assim que Jesus demonstrou toda a espiritualidade dele para nós, encarnando, morando, vivendo nesse mundo, se entregando, edificando e abençoando as nossas vidas, não nos acusando. Jesus disse, eu não vim para condenar ninguém, eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar as pessoas. E nós como cristãos temos que ter isso nas nossas mentes. Respeite o irmão que está começando na fé, respeite aquele que está mais fraco. O apóstolo Paulo fala, tem irmãos que estão fracos. Respeite as falhas do seu irmão, respeite muitas vezes a inconstância do seu irmão. Quando você for aconselhar, quando você for corrigir, quando você for exortar, faça isso com amor. Faça isso para a edificação do seu irmão. Faça isso para que ele possa crescer na fé, para que ele possa se apaixonar a cada vez mais por Cristo, pela obra de Cristo, pela igreja de Cristo. Não vá com pedras, não vá com acusações, porque você é tão miserável e tão pecador quanto ele e quanto eu. Somos todos miseráveis e pecadores, somos todos dependentes do amor e da graça de Deus e temos que aprender a viver como cristãos no meio de uma sociedade que não dá valor a Cristo e a sua obra. Então, o que é considerar o seu irmão? Respeite as suas opiniões, respeite as ideias dele, respeite as escolhas dele. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis nessa pandemia, momentos difíceis, e no meio de tudo isso, a questão política no momento. Existem irmãos se degladiando, irmãos se ofendendo nas redes sociais, irmãos xingando os outros por conta de direita e de esquerda, por conta de presidente, do ex-presidente. Esses homens não têm a solução para o Brasil, não têm a solução para o mundo, não têm a solução para a sua vida. Estes homens não têm a solução para os seus problemas, nem para os nossos problemas. Estes homens, esses partidos, essas posições partidárias estão aí porque Jesus permite, porque Deus permite, mas eles não são a solução para as nossas vidas. Não perca a comunhão, não perca a amizade, não xingue o seu irmão, não provoque o seu irmão, deixe que ele escolha o que ele quiser escolher. Ame o seu irmão, respeite as suas escolhas e trate como aquele que morreu, que Cristo morreu por ele. Sabe o que eu penso de toda essa situação? Principalmente no campo político, que Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que nós vamos cruzar os nossos braços, porém não precisamos ofender ninguém. Diante de tudo que eu vejo, esses caras, esses partidos, eu vou ser sincero para vocês, nenhum deles presta. São todos egoístas, são todos manipuladores, e eles querem somente aquilo que é bom para cada um deles. Então não vale a pena eu perder a minha comunhão e o meu relacionamento com o meu irmão. Muitos se acham intelectuais, muitos se acham sábios, que defendem parte A ou parte B, mas na verdade todos são massa de manobra. E se eles estão lá, foi porque Deus permitiu. E sabe por que Deus permitiu tanto a direita quanto a esquerda? Para que os planos dele fossem realizados. E uma outra coisa que é importante, a nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui.
Nós somos cidadãos dos céus. E nós vamos continuar orando, continuar lutando, continuar exigindo os nossos direitos, mas unidos em amor. Nós vamos continuar vivendo na igreja como igreja de Cristo Jesus, amando os nossos irmãos, cuidando dos nossos irmãos, compreendendo as suas fraquezas, compreendendo as suas inseguranças, compreendendo os seus medos. Dentro da igreja, discute opiniões e ideias. E até a gente rejeita algumas ideias e opiniões que não sejam bíblicas. Porém, não ofenda o seu irmão por conta da teologia que ele tem, por conta da escolha que ele tem, por conta da maneira que ele tem. Nem menospreze as pessoas. Saiba separar opiniões e ideias de pessoas. E teologias também de pessoas. Não é porque a pessoa tem uma teologia X que ela não presta. É a maneira dela pensar. Eu e você não fomos chamados para condenar ninguém. Nós somos chamados para respeitar o nosso irmão na fé, para amar o nosso irmão na fé, para estarmos juntos, para discutirmos ideias e para fazer com que o reino de Deus cresça, avance e que o Senhor Jesus seja conhecido por cada um de nós. O resumo do que o apóstolo Paulo quis dizer, lá no capítulo 13, do versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, lá no versículo 13 desse capítulo 8. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-los. Eu quero parafrasear, eu quero resumir, na verdade, esse versículo da maneira como eu entendo. O apóstolo Paulo diz assim, eu prefiro amar o meu irmão, o qual Cristo morreu por ele, abrindo mão do que for preciso, para que isso seja uma realidade na minha vida. Que coisa linda. Carne, comida, música, local, político, partido. O apóstolo Paulo falou, eu não quero saber, eu prefiro amar o meu irmão. E se eu precisar de me submeter ou de abrir mão de alguma coisa para que esse amor ao meu irmão, ao meu próximo, seja real, eu abro mão disso. Amém? Amemo-nos uns aos outros, respeitemo-nos uns aos outros e edifiquemo-nos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Igreja. Igreja de Cristo Jesus é um local onde nós devemos viver em amor. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento, por essa palavra. Obrigado também por esse momento que queremos participar da ceia do Senhor, porque somos a tua igreja, o teu corpo, e reconhecemos que só participamos disso porque Cristo morreu na cruz por nós. Só participamos desse memorial tão maravilhoso, desse momento tão especial nas nossas vidas, porque Cristo nos amou, porque Cristo se importou e se importa conosco. Abençoa, Senhor, os alimentos. Abençoa o pão, abençoa o suco de uva, Pai, ou outro suco que tiver, e que tudo seja feito para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vamos à ceia do Senhor. O Pedro, aqui está o pão, aqui está o suco, ok? E nós vamos agora distribuir. Eu peço que você também aí pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva. O pão simboliza o corpo de Cristo. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo que verteu naquela cruz por nós. Quando nós comemos o pão, ele continua sendo pão. Quando nós bebemos o suco, continua sendo suco. Mas quando nós fazemos isso, nós declaramos que cremos no Senhor Jesus, que acreditamos na sua morte e também na sua ressurreição, que entendemos que somos família, que entendemos que somos corpo, que entendemos que temos que viver em amor, que temos que nos perdoar e que temos que viver ansiosos para que Jesus volte o mais rápido possível para a glória dele. Amém? Quem vai distribuir aqui? Pedro? Pedro vai distribuir aqui os alimentos. Eu vou aqui encher. Faça isso também na sua casa. Pegue o pão, compartilhe com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu irmão, com o seu amigo que está aí com você. Coloque o suco de uva no seu copo, na sua xícara, na sua caneca, onde você quiser. Se não for o suco de uva, pode ser um outro suco, não tem problema nenhum. O importante é que você esteja com o suco e com o pão nesse momento. Amém?
Vamos orar e vamos dar graça nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor vive nos nossos corações. Obrigado porque o Senhor vai voltar. Obrigado porque a sua igreja, ela está aqui. E o teu Espírito habita nas nossas vidas. E nós somos o teu povo. Nos ensina, Deus, a viver a cada dia na tua presença. Nós adoramos o seu nome e reconhecemos que tu és Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, consciente de que esse pão simboliza o corpo de Cristo, coma em nome de Jesus. Foi o corpo de Jesus, a vida de Jesus que deu vida por nós. Então sejamos gratos por isso. Esse sangue, esse suco, simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nossos pecados, que nos uniu definitivamente com Deus. E além de nos unir com Deus, nos uniu uns com os outros, consciente de que somos família, de que somos corpo e que devemos viver em amor, tomemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família. Venha aqui na frente. Vai dar tempo. Dá tempo sim, se começou depois. Falta 2 minutos, então acho que nós vamos ter a música no final. Desculpa, irmãos. Mas que Deus te abençoe, que Deus guarde. Vem aqui vocês então, fica aqui comigo. Nós vamos encerrar cantando. Se der tempo, você pega. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Você dá tempo de cantar? Só um pedacinho, Só um pedacinho. irmãos, mas daí ficaria o louvor pra vocês. Falta quanto? Tá, Só falta 2 minutinhos. Louvado seja o nome do Senhor.